Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da verdade absoluta e a verdade relativa no contexto social. O que ela pode trazer de benefício e a ausência dela, o que pode trazer de malefício. É interessante a sua pergunta. Para as chamadas ciências duras, o hard sciences, ninguém vai questionar a lei da gravidade, né? Eu acho que a lei da gravidade não existe, eu vou pular desse prédio. Eu acho. A minha verdade é que eu vou pular desse prédio e não vou cair. Então, ninguém questiona as ciências duras. Ninguém questiona, por exemplo, as leis da termodinâmica, ninguém questiona as leis da gravidade, as leis relacionadas da matemática. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Né? Ainda que você brinque dizendo que é 3, eu duvido você achar que é 3 quando você estiver tratando de um troco. Isso. Né? Então, de dinheiro. No cálculo de um edifício. Ou no cálculo de um edifício, de uma estrutura. Então ninguém nega as ciências duras como tendo as suas verdades inquestionáveis. A questão das verdades relativas, elas começaram a existir de maneira equivocada, ao meu ver, no que tange às ciências humanas e sociais. Como se não houvesse, assim como há leis que regem a gravidade, a termodinâmica, há leis que Deus criou que regem relações humanas, que regem os princípios basilares de uma polis, de uma cidade bem governada para o interesse de todos. Então, do jeito que Deus criou as ciências duras, Ele criou as soft sciences, ou as ciências que são humanas, sociais. Observe que são as ciências da liberdade, em que, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, é igual a 4. A esfera do dever ser, ou aquilo que eu devo ser, é a esfera da liberdade. Então, muitos dizem que não existe, que a liberdade, na verdade, é fazer tudo aquilo que se quer, quando a verdadeira liberdade é fazer o que se deve. Então, a academia ela foi, de fato, tomada por essa relativização da verdade. O que eu penso é mais importante do que aquilo que é autoevidente. E isso é um grande risco para a humanidade, porque nós fomos criados para a lei, né? Mas a maior das leis é a liberdade. E a verdadeira liberdade não é a escolha de se fazer o que se quer, mas de escolher aquilo que se deve fazer. Ou seja, alinhar-se com aquilo que é bom, é justo, é perfeito em si, é belo. Então existe um belo, existe um puro, existe um perfeito. E a fragmentação do conceito dos absolutos, da beleza, da verdade, da prudência, é o que está e que vai levar, com certeza, ainda que em passos lentos ou largos, o mundo a uma autodestruição. O decálogo, né, é um padrão, né? É um padrão, exatamente. E um padrão protetivo, né? Imagina não furtarás. Exato. Imagina uma sociedade em que todo mundo furtasse todo mundo. Isso. Imagina aqui, esse estúdio aqui. Não, é normal furtar. Não, furtar quebra a relação entre os seres humanos. Não adulterarás. O cara pode até gostar de adulterar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Porque a gente vê de danos que o adultério gera. Se você parar para pensar, o adultério não é racional. É destrutivo. Ele não é racional. Não cobiçarás. Ou seja, tudo aquilo que tem no decálogo, nos 10 mandamentos, é um conjunto de proteções para a nossa própria existência enquanto pessoa e enquanto sociedade. Na sua visão, onde foi que a igreja ela falhou nesta parte da questão educacional? Porque na maioria, a história fala sobre isso, que os grandes formadores, por exemplo, eles fundaram as grandes universidades, né? Harvard mesmo foi fundada por pastores. E onde foi que houve, digamos assim, em dado momento a igreja parou de não cristianizar, como o senhor disse, mas de exatamente fortalecer esta parte da cosmovisão cristã no mundo? Eu acho que a igreja cometeu um equívoco na história de tentar colocar a igreja como uma esfera de superioridade sobre a educação. Como eu disse, a cosmovisão cristã, ela respeita as autonomias. Ela traz um equilíbrio, né? Ela traz um equilíbrio e ela traz uma alma cristã para todas as esferas.
Então, o contraponto a esse, talvez, avanço indevido da igreja sobre, com esse domínio sobre o Estado, de uma certa maneira, teve uma época que a igreja escolhia os reis, né? E também esse domínio de superioridade no campo da educação gerou também uma resposta, né? Quando a gente vê o movimento iluminista, e quando a gente vê, por exemplo, o ódio francês à igreja, né? E essa separação, não, agora é o seguinte, igreja, quando não se separou e quando não se tirou a igreja dos campos da teologia pública, a educação política e tudo, até mesmo se tentou extinguir a igreja. Nós temos ali uma revolução de viés mais ateísta na França, né? E em outros lugares explodiu esse viés mais separatista. Não, eu respeito a igreja, eu respeito a esfera da espiritualidade, respeito a esfera da religião, mas igreja é igreja, Estado é Estado. E educação é educação, e isso foi além do que se deveria. Então o que aconteceu é que a teologia passou a ser uma ciência do sacro, mas as outras ciências sem a sacralidade que existe pelo simples fato de que Deus criou todas as coisas. Então, mas de tempos em tempos a gente viu alguns movimentos corretos. Quando houve ali o chamado neocalvinismo na Holanda, o que é que se fez? Não, a educação tem suas próprias lógicas, mas ela pode ser uma educação baseada exatamente nesses princípios eternos, não da confessionalidade cristã, mas esses princípios do que seria uma filosofia cristã que tem algo a responder para todas as áreas da vida, inclusive para a educação. Então, como eu disse, a igreja tende a viver esse movimento pendular, né?